Galo! Galo! Outro jogo muito, muito ruim do Atlético no Campeonato Brasileiro. Sábado no Maracanã, o Atlético tomou um sonoro 3-0 do Fluminense. Gols de Samuel Xavier, Serna e Queno. Primeiro gol do Queno no ano. A lei do ex, né? Infalível. Queno fechou o caixão, 3-0 Fluminense contra o Atlético. Edu Panzi, você comentou a partida da Itatiaia e eu te ouvia de maneira assombrosa. Porque tudo bem que o time não tá lá essas coisas, tudo bem que o Arana não tá conseguindo jogar, que o Hulk tá mal posicionado, também não desempenha, mas Edu Panzi, o gol do Queno, o contra-ataque que o Atlético toma, outras cenas durante o jogo, patéticas, a postura do Atlético no jogo no Maracanã, Edu. Cara, e o gol do Serna, né? Num rebote de escanteio, ele pega a bola no círculo central e o Hulk é que tá correndo atrás dele. Nesse momento no YouTube as imagens pra você do que rolou no jogo entre Fluminense e Atlético. Cenas patéticas do time do Atlético. Né? Foi desanimador, Thiago. Foi desanimadora a derrota do Atlético. Eu não tô falando nem pelo resultado. O resultado é ruim, 3-0, mas dentro de tudo que a gente viu é o de menos, né? É o menor dos problemas. Esse jogo foi algo fora da curva, a atitude dos caras dentro de campo, a postura desse time dentro de campo. E aí a cobrança vai para os atletas. O Sampaoli foi muito mal no jogo, desde as escolhas iniciais que não deram certo, mas principalmente as mudanças feitas no intervalo. A pior atuação do Sampaoli desde que chegou ao Atlético também. E é uma soma, né, que resultou nesse jogo ridículo que o Atlético apresentou no Maracanã e que culminou com uma cobrança forte no vestiário. A gente cobrou que houvesse esse tipo de coisa no comentário pós-jogo e que culminou hoje na presença dos donos do clube na cidade do Galo, que a gente cobrou também e eu acho que estão certos. Agora, Thiago, eu quero chamar a atenção para um detalhe. O quê? Nesse Atlético de 2025. A gente já falava durante a semana passada aqui de um ataque que custa mais de 10 milhões de reais por mês. A gente está falando do Júnior Santos, artilheiro da Libertadores do ano passado, então é algo recente. A gente está falando do Hulk, um dos maiores jogadores da história do Atlético, com números assustadores todo ano, à exceção dessa temporada. A gente está falando do Coelho, que no Campeonato Brasileiro do ano passado esteve entre os atacantes que mais criaram no Campeonato Brasileiro, por isso chamou a atenção do Atlético e de outras equipes. A gente está falando do Biel, que não é um jogador ruim. Eu estou falando dos atacantes do Atlético, do ataque, do Atlético do meio para frente. Esse ataque tem 22 gols no Campeonato Brasileiro, Thiago. E os 22 gols do ataque mesmo não chega a 50% desse número. São 10 gols de atacantes. O artilheiro do Atlético, o atacante no Campeonato Brasileiro, tem 4 gols, que é o Hulk. E desses 4 gols, tô para te dizer que todos são de bola parada, de falta, de escanteio, de pênalti. O problema do Atlético não é a defesa. A defesa do Atlético é a 8ª do campeonato. O ataque do Atlético é o 17º do campeonato. É um ataque de juventude, de esporte. O ataque do Atlético beira o ridículo no Campeonato Brasileiro. E não é um problema do elenco, porque esses nomes do ataque do Atlético são nomes que até 9, 10 meses estavam bem. Eu repito, o artilheiro da Libertadores, da América, foi o Júnior Santos. Olha os números do Hulk do ano passado, o Coelho do ano passado, fora os outros nomes do ataque do Atlético. Então, cara, quando a gente tem que cobrar, e eu vou falar por mim, quando a gente tem que cobrar da direção, eu cobro, cara. Cobrei uma atitude mais firme, mais energia na cobrança, cobrei pagamento de salário em dia, cobrei a presença na Cidade do Galo e hoje estavam lá, estavam nas últimas semanas também. Mas passou da hora de cobrar desses atletas, Thiago. Passou da hora, porque cobramos salário em dia, o salário está em dia. Cobramos presença e cobrança enérgica, a presença está lá e a cobrança foi enérgica. Mas não é inadmissível um ataque de mais de 10 milhões de reais não ter 11 gols no campeonato. O time tem 22, mas do ataque mesmo são 10. É inadmissível que um ataque de mais de 10 milhões de reais e que até ano passado estava todo mundo muito bem, não produza o mínimo e esteja entre os 3 piores ataques da competição. O ataque do Atlético na atual temporada faz menos gols do que o ataque do Atlético no ano do rebaixamento na mesma rodada. Isso é inadmissível, e inadmissível é a postura desse time no Maracanã contra o Fluminense. Eu não estou falando, Hulk, do resultado, que você fez um texto e eu acho que está certo, é legal dar uma satisfação, falando que o resultado foi uma vergonha. Não foi o resultado a vergonha, foi a postura de vocês. Foi o que vocês não demonstraram dentro de campo contra o Fluminense.
Contra o Mirassol demonstraram e nós elogiamos. Nós elogiamos o resultado contra o Bolívar. Nós elogiamos, apesar do péssimo resultado contra o Juventude, um desempenho suficiente para vencer. Mas não tem o que falar do jogo contra o Fluminense. Não tem o que justificar daquilo que vocês fizeram ou não fizeram em campo no jogo contra o Fluminense. Então, na hora de cobrar a direção, a gente cobra. Na hora de cobrar o treinador, a gente cobra. Mas passou da hora de cobrar esses atletas. Tá tudo em dia. A estrutura tá lá. Vocês ganham bem. O elenco não é ruim, como um monte de gente pinta. O elenco do Atlético, Thiago, numa boa, não é elenco de página 2 do Campeonato Brasileiro. Não é. O elenco do Atlético tem qualidade suficiente para entregar muito mais do que está entregando. Mas muito, não é pouco, não. Então, a partir de agora, a cobrança é em vocês, atletas. E são vocês que têm que ajudar a torcida. Viu, Paulo Brax? Não é a torcida que tem que ajudar. Ah, nós precisamos do torcedor. Não. Agora é o torcedor que está precisando de vocês. Vocês jogadores, meião, chuteira, camisa, short. Agora a cobrança é em cima de vocês. Vocês precisam dar resposta. Porque todos que foram cobrados no entorno de vocês já deram a resposta. Trocou treinador, foi o treinador que vocês pediram. Chacoalhar o vestiário, foi o treinador. Salário em dia, bicho em dia, premiação em dia. Tá tudo em dia. E vocês? Quando que vocês vão dar a resposta? Quando que vocês vão fazer o mínimo que vocês não estão fazendo? Aí a palavra forte de Edu Panzi a respeito da postura dos atletas. Lembrando, né, o Ale Oliveira não tem mais janela, não tem mais o que contratar. Até dezembro é com esse time aí, viu, Ale? Precisa se resolver dessa maneira. Eu, inclusive, tenho dito aqui que para você chegar na decisão da Sul-Americana e para se livrar do rebaixamento, que são metas muito viáveis, você não precisa muita coisa, não. Tanto que o Atlético nem jogou bem na Sul-Americana e está aí na semifinal, né? Não tem jogado um bom brasileiro, está muito longe disso e está fora da zona do rebaixamento. Agora eu acho que é o momento de unir forças, né? Tanto da direção como dos jogadores, da torcida também, para justamente terminar de forma honrosa esse ano, né? Que seria com essas duas situações, e pensar muito, mas muito bem a próxima temporada, porque tem muita coisa para ser ajustada, viu, Tiagão? Não tá fácil não. João Vitor Xavier também, palavra importante no Rádio Esportes. Cláudio Rezende já vai falar da reunião hoje. A diretoria, a cúpula da SAF esteve presente na Cidade do Galo. O momento é muito delicado, hein, João? Ô, Thiago, foi um desastre o resultado do Atlético, tal como foi um desastre a atuação do Atlético. Um time absolutamente apático, um time absolutamente desligado do jogo, descomprometido com a partida. E aí, Thiago, eu fiquei muito decepcionado com o Atlético, até porque naquele jogo contra o Juventude, o Atlético começava a mostrar ali alguma coisa, né? Alguma cara, pelo menos estava criando. Mas o fato é, e aqui eu tenho que fazer essa meia-culpa, Thiago, que o Atlético criou contra o Juventude me parece muito mais pela fragilidade do time do Juventude, que tem a pior defesa do brasileiro, muito menos pelos méritos do Atlético, que parece estar muito, mas muito longe ainda de se ajustar. Confesso que cheguei a ter um pingo de esperança, uma ponta de esperança. Mas, Thiago, a briga é contra o rebaixamento mesmo, não tem jeito do Atlético pensar em outra coisa no momento e tem que abrir o olho, viu, Thiago? Porque com o futebol medíocre que está jogando, vai passar muito aperto. Para aqueles que estão me cobrando na internet, faço aqui o meia-culpa e dou a mão à palmatória. O Atlético foi muito mal, jogou muito mal, desanimadora a atuação do Atlético, e vai ter muito trabalho o Sampaoli para arrumar o time. O Atlético está com o salário em dia, voo fretado, tem toda a estrutura, tem toda a condição, mas parece que o elenco do Atlético é o famoso elenco de barriga cheia, de jogador que já ganhou muito, tanto muito dinheiro quanto muitos títulos, e parece que a turma não está muito disposta, como diria o nosso Caixa, muito disposta a dar o sanguinho pelo Galo não, viu, Thiago? O trem tá feio, mas muito feio, viu, Thiago? É complicado. E quarta-feira, Cláudio Rezende, é o Sport Recife, torcida na bronca. Já tô imaginando o público na arena. Não tem promoção que dê jeito nisso, não. E hoje teve reunião pesada na Cidade do Galo, Cláudio. É isso, Thiago. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Reuniões, né, no plural, pela manhã na Cidade do Galo, com a presença do Rubens Menin e de toda a cúpula da SAF do Atlético. Quem está no YouTube está vendo a foto do Rubens Menin e do Renato Salvador, são dois dos 4 R's, estiveram presentes na Cidade do Galo
para a reunião. Primeiro com a presença do Sampaoli, comissão técnica, além do Rubens Menin, do Renato Salvador, estiveram presentes Sérgio Coelho, Bruno Musi e Pedro Tavares. Primeira reunião com o Sampaoli, comissão técnica. E depois, líderes do elenco também foram chamados para uma conversa. O Atlético publicou essa nota e eu pude apurar quem são esses líderes que participaram, viu, Thiago? Hulk, Arana, Everson, Lianco, Scarpa e Rony. Foram 6 jogadores chamados, né, como lideranças do elenco. E essa conversa, pelo que eu pude apurar também, foi considerada positiva por ambos os lados. A diretoria cobrou, mas também ouviu dos atletas. E os jogadores, Thiago, estão naquela linha que o João Vitor falou há pouco, né? E que o Hulk colocou também. Que os atletas, eles reconhecem que o clube oferece total estrutura de trabalho, CT do Atlético com vários campos, né, com toda a estrutura de academia, de fisioterapia, de departamento médico, voos fretados, salários em dia nesse momento, e que os jogadores, eles sabem que precisam resolver dentro de campo. Mas o Galo, a realidade mostra outra coisa, está com a pior campanha do retorno. Até aqui, 5 pontos conquistados nos 24 possíveis. Então, Thiago, a turma se comprometendo aí de dar esse sanguinho a mais na quarta-feira para pegar o Sport. E quem pensou aí nos últimos jogos que o Sport era 3 pontos garantidos, Corinthians perdeu, Fluminense empatou e o Cruzeiro empatou ontem. Então, alerta mais do que ligado, principalmente num time que não tá jogando nada, como é o Galo, né, Thiago? Não tenha dúvida. Estaremos lá na Arena MRV, tomara, né, para a recuperação do Atlético no Campeonato Brasileiro.